Eu tinha uma vida muito boa, assim, pela criação do meu pai e da minha mãe. Só que, infelizmente, quando eu tinha 16 anos, eu estava no terceiro ano do colegial. E engraçado que um dia antes, o meu pai, eu tinha discutido, porque nessa época meu pai e minha mãe era separados, eles eram separados. Entendi. Mas assim, antes de você entrar lá, como que era essa relação com o seu pai? Não, a relação com meu pai era uma relação muito boa, tipo, bem próxima, muito. A minha mãe e meu pai também, eles tinham uma relação muito próxima, mesmo estando separados. Ok. Nunca Isso é muito foram, importante. nunca foram questão de inimigos, nada. Minha mãe e meu pai sempre teve essa coisa muito próxima, e a minha irmã também. Minha irmã, ela é quase 5 anos mais nova do que eu. É a paixão da minha vida. A minha irmã e minha mãe, então, Ai, que são lindo. minhas joias. E eu tava na escola, eu tinha acabado de chegar da escola, tinha chegado em casa. E eu recebi a notícia, assim, do nada, que meu pai tinha sido baleado. E só que a menina que estava lá em casa, que ela estava cuidando das roupas, é a Edith, que ela cuidava até ela passava as nossas roupas lá, porque minha mãe não tinha tempo, tinha que trabalhar o tempo inteiro. Aí ela foi e falou assim que meu pai tinha sido baleado, só que ele estava bem. Aí eu fui e falei, tá, então tudo bem, se meu pai tá bem, tá ótimo. Aí chegou um tempo, minha tia chegou e já falou assim, meu filho, você já tá sabendo? Eu falei, tô sabendo. E eu normal. Aí chegamos, a gente foi pra dentro de casa, e aí ela começou a falar, pá, não sei o que seu pai morreu. Eu, Você entrou o em quê? choque. Ali até então você não tinha Não tinha noção. noção. A Edith colocou a mão na cabeça, que é a menina, que é a senhora, como se fosse da família, ela colocou a mão na cabeça e falou assim: ele não tá sabendo ainda. Na realidade, eles estavam tentando esconder de ti. Aquilo ali foi um choque pra mim, que eu acho que eu nunca tive um choque tão grande daquilo na minha vida. E eu fiquei esperando a minha irmã chegar. No que a minha irmã chegou, eu não consegui segurar, porque meu pai ele foi assassinado num assalto que teve na porta de um banco. E só que o que eu mais sinto, que eu me sinto muito mal, assim, foi porque no dia anterior eu tinha discutido com meu pai e eu não dei um último abraço nele. Eu Sinto discuti muito. com ele e falei, meu pai falou assim, tchau, meu filho. Eu falei, tchau, pai, tchau. Só fiz assim. Eu não dei um último abraço nele. É por isso que é uma coisa muito importante, né, Júnior? A gente sempre não se despedir das pessoas, às vezes, dessa forma, mas eu sei que você traz boas memórias e eu sei que elas estão aí, e é isso que você tem que resgatar, não é verdade? Essas É, boas memórias do que você viveu. Eu sei que dói, obrigado. mas Assim, é, só que meu pai sempre foi uma pessoa muito boa. Sempre foi uma pessoa muito boa. Ele sempre ajudou os outros. Ele tinha planos para poder. Ele ajudava hospitais psiquiátricos, ele ajudava um monte de gente. E sempre foi a vontade dele, da minha mãe, de ajudar as pessoas. e esse é E um dos motivos que esse você, na realidade, se inspirou para ir para através do seu canal também tá ajudando as pessoas? é essa que é a minha intenção. A minha intenção é essa. Eu só fui acordar depois que meu pai tinha falecido, já tinha 6 meses. Depois que meu pai faleceu, a gente não, a situação financeira nossa não tava boa. Mesmo a gente com a panificadora, a gente só estava pagando dívidas. No Brasil é desse jeito: você paga imposto, paga dívida, paga isso, É paga muito aquilo. imposto, sim, imposto em cima de imposto. E trabalhava feito um macaco, né? Aí a gente juntou eu, minha mãe, minha irmã ainda era novinha, só que ela tinha ido junto. A gente foi fazer cesta básica para poder doar, né? Eu lembro que a gente conseguiu comprar tudo, fazer 27 cestas básicas, a gente colocou dentro da Kombi da panificadora que a gente tinha, e a gente tinha uma Ipanema, que é um cadete Ipanema na época.
E aí eu tava dentro do cadete. A gente fez as 27 cestas básicas e fomos. E a gente comprou duas caixas de chocolate também. Aí, pra dar pras crianças, Tá. né? Aí a gente foi num bairro bem pobre, o mais pobre que tinha lá em Lá Goiânia em na Goiânia. época. Eu não sei nem como é que tá hoje, mas. E aí a gente começou a ir olhar as pessoas que tinham uma casa mais simples, tal, pra gente começar a Na doar. realidade, vocês não tinham uma lista, Não então. tinha Vocês lista. só, A gente só só foi foram, andar, a gente só foi. Falou assim, vamos fazer o bem. Porque isso sem que olhar a meu pai, quem. sem olhar quem. E aí a gente foi, beleza? Tipo, sabe aquela coisa que as 27 cestas básicas não deu pro cheiro? Eu só Tinha imagino, gente que né? começou a ir atrás da gente. Só que a gente tava com o carro, andando, e eu reparei que tinha uma menininha que ela ficava Andando correndo do atrás meu de você, lado. do seu Do lado. meu lado aqui, sim, sem me interromper, sem fazer nada. E o carro andando, e o carro andando, e ela correndo do meu lado. E aí o que aconteceu? Tinha um monte de criança, muitas crianças, que começaram a entrar, né? Que era parar o carro ou alguma coisa assim, porque a gente tinha chocolate. Eu comecei a Distribuir os distribuir o chocolates. chocolate. E aí eu comecei a jogar o chocolate para as crianças ficar para trás, porque senão elas corria perigo, né? Só que aí eu jogava o chocolate, a menininha que estava do lado, ela continuou correndo. Ela Não, nem olhou não pro parou. chocolate. E aí eu fui, do nada o carro parou. No que o carro parou, aí eu tô aqui na janela, assim, ela vai e me cutuca. Eu automaticamente viro pra ela e falo: o chocolate acabou. Sabe o que ela me respondeu? Qual foi a resposta? Eu não queria um chocolate, eu queria que o senhor levasse uma cesta lá em casa. Ah, E hoje a gente não tinha mais cesta. A gente não tinha mais comida, a gente não tinha chocolate, não tinha como comprar. Eu era uma, eu era quando uma criança. Aquilo me chocou tanto, me deixou tão assim que a criança ela estava pensando na família dela. E o que me motivou, o que me faz motivar, o que eu mais quero é fazer esse tipo de pessoa, esse tipo de gente ter um motivo para viver, ter um motivo para sonhar, ter um motivo para não desistir. mas nesse dia vocês fizeram tudo isso? A gente fez isso. Com muita gente, com 27 famílias. Com Só 27 que essa famílias. menininha me marcou. E Ela me marcou vocês muito. não pensaram em voltar lá depois? Não tinha Não tinha condições. mais, a gente não tinha nem dinheiro, mais nem para gasolina direito. E essa menininha me marcou bastante, sabe? E depois disso, a gente ficou com a panificadora, ficou tudo. Aí eu era, assim, tinha vergonha ainda. Eu era uma pessoa, um adolescente com vergonha. E, nossa, essa menina, ela Mas eu tenho certeza que lá no fundo ela viu, né? Ela viu a ação de vocês, ela viu a atitude de vocês. Ela tinha esperança de ter alguma coisa, eu tenho tinha. certeza que ela. É porque ela pensou na família dela, né? Sim, Então, assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi fazer as pessoas rirem. Não importa, assim, como, mas, por exemplo, me use, tipo, se for pra eu poder me sujar, levar tortada na cara, ou alguma coisa assim, pra fazer uma pessoa sorrir, eu vou ai, que fazer. lindo. Isso é muito bom. Isso é Eu muito vou bom. fazer, sabe? Isso é muito bom. E Júnior, me conta aqui, quem foi o seu maior herói? O meu pai, isso sem sombra de dúvida nenhuma. Tipo, se for colocar entre fictícios e reais, é o meu pai. Meu pai, o meu pai, ele nunca. Meu pai foi o primeiro da família dele a se formar. Ele se formou em direito. Só que quando ele estudava na faculdade, ele comia por dia, para ele não passar fome, ele comia pão duro molhado na água. Pão duro molhado na água. Pão duro molhado na água. Era isso que era a alimentação dele, e ele estudando, para poder dar uma vida digna para a família Ele dele. foi resiliente Foi. e ele enfrentou as adversidades com determinação, heroísmo e muita força. É inspirador, hein? Seu pai realmente foi a sua inspiração, né? Foi. Mas uma coisa que eu sempre quis foi poder dar orgulho para ele, dar orgulho para minha mãe. Eu sei que eu não sou, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, longe disso. Ninguém é. Ninguém é perfeito. Mas o meu sonho é poder abrir, ser uma
porta para poder abrir os olhos das pessoas. Tipo assim, lógico, todo mundo quer ter uma vida boa, uma vida digna. Eu quero ter uma vida digna, mas eu quero proporcionar outras pessoas para ter essa chance de ter uma vida digna. Por exemplo, hoje em dia, eu não vou falar. Eu já falei tanto de política que eu já até cansei. Não, não, Eu não, não, eu não questão. falo mais de política. Não falo, porque já me dá dor de cabeça. Só que as pessoas sabem do que eu estou falando, entendeu? Então, sim, mas eu quero fazer a minha parte. E eu quero pessoas para poder fazer, para me ajudar com isso também, para poder fazer o diferencial. É como se fosse o filme A Corrente do Bem. A Corrente do Bem era uma criança que começou com essa ideia de fazer, proporcionar o bem, de fazer o bem para 3 pessoas e passar a mensagem para essas 3 pessoas. E essas 3 pessoas passavam a mensagem seguinte, né? Tipo, é como se fosse uma pirâmide de marketing. A pirâmide do A marketing. pirâmide no marketing, como se fosse uma pirâmide, só que é uma pirâmide do bem, entendeu? Isso